Em quase todas as tradições religiosas da Terra, o ato da criação é descrito como um gesto divino perfeito, repleto de amor e sabedoria. O universo surge como uma manifestação da vontade de Deus, harmoniosa, bela, dotada de sentido. Mas, para os antigos gnósticos, havia algo profundamente errado com essa narrativa. Se o mundo fosse mesmo fruto de um Criador perfeito, por que existiriam tanto sofrimento, injustiça e corrupção? Por que a alma humana pareceria esquecida de sua verdadeira natureza, perdida num labirinto de dor e ilusão? Essas perguntas formaram o coração do pensamento gnóstico, uma corrente espiritual que ousou afirmar: o Deus que criou este mundo não é o Deus verdadeiro. O cosmos visível, diziam eles, não é o paraíso, mas uma prisão cuidadosamente construída por uma entidade limitada, cega à própria ignorância. Essa entidade recebeu muitos nomes: Yaldabaoth, Saklas, Samael, mas o mais conhecido é Demiurgo, que em grego significa artesão, arquiteto ou fabricante. Para os gnósticos, o Demiurgo é o arquiteto do mundo material, o Deus que moldou a carne, o tempo, o espaço e a dualidade. Ele é poderoso, sim, mas não sábio. Ele acredita ser o único Deus existente, mas sua criação é uma cópia distorcida de uma realidade mais alta, inacessível a ele. Assim, o mundo em que vivemos não é uma obra divina perfeita, mas o resultado de um erro cósmico, uma sombra projetada pela ignorância. Imagine o universo como um vasto teatro. O Demiurgo seria o diretor que acredita estar encenando a peça mais sublime, sem perceber que o roteiro que segue é apenas um fragmento mal copiado de uma história superior. Ele constrói, ordena e impõe leis, mas não entende o espírito que deveria animar sua criação. O resultado é um mundo ambíguo, cheio de beleza, mas também de dor, de amor, mas também de violência, de luz, mas sempre manchado por sombras. Os gnósticos não viam o Demiurgo como o mal absoluto. Ele não era o diabo no sentido cristão. Era antes um Deus imperfeito, cego pela própria arrogância. Sua ignorância o fazia acreditar que nada existia acima dele. Eu sou o único Deus, e fora de mim não há outro, teria dito o Demiurgo, palavras que, curiosamente, ecoam nas escrituras que mais tarde seriam tomadas como sagradas. Para os gnósticos, esse grito de soberania era, na verdade, a confissão de sua cegueira. Mas se o Demiurgo criou o mundo, quem criou o Demiurgo? A resposta está na figura de Sofia, a sabedoria divina, um dos emanações ou eons do Deus verdadeiro. Desejando compreender o incognoscível, Sofia age sozinha, sem o consentimento da totalidade divina. Dessa ousadia nasce Yaldabaoth, o Demiurgo, uma criatura luminosa, porém imperfeita, expulsa das regiões superiores. Sofia, arrependida de seu ato, tenta esconder sua criação, mas é tarde demais. O Demiurgo, isolado e ignorante de suas origens, acredita ser o princípio de tudo. É aqui que nasce o grande drama da existência. O Demiurgo, em sua solidão, decide criar o universo à sua imagem e semelhança. Mas como não possui o verdadeiro espírito, sua obra é incompleta, um reflexo quebrado da luz. O cosmos se torna o espelho da sua confusão. Tudo que é perfeito, no mundo do espírito, aqui se fragmenta. A unidade vira dualidade, o amor vira desejo, a liberdade se transforma em controle. E assim, segundo a visão gnóstica, o ser humano é lançado nesse mundo ilusório, moldado pelo Demiurgo, mas contendo dentro de si uma centelha da luz verdadeira, um pedaço do divino que ele, o falso Deus, não pode compreender. Essa centelha é o que nos faz buscar, questionar, sonhar com algo além do que vemos. É o vestígio do reino esquecido, da memória perdida de nossa origem espiritual. O mistério do Criador imperfeito é, portanto, o mistério da própria condição humana. Vivemos num universo que parece ordenado, mas que pulsa de contradições. Somos filhos de uma criação que não entende seu Criador, e ainda assim, carregamos dentro de nós uma lembrança, um eco do Deus que nunca caiu, que nunca se confundiu com o poder, o tempo ou a forma. Ao compreender o Demiurgo, o gnóstico não busca odiá-lo, mas despertar além dele. Ele reconhece que o mundo material,
embora a aprisione, também pode ser o campo de aprendizado onde a alma se recorda de si. O despertar gnóstico é o momento em que o homem olha para o céu e percebe: o Deus que reina sobre o mundo visível não é o fim da jornada, mas apenas o guardião do portão. Assim, o primeiro passo da gnose é questionar, não por rebeldia, mas por amor à verdade. É compreender que nem toda luz vem da fonte e que a verdadeira divindade não exige adoração, mas consciência. O mistério do Criador imperfeito é, em última instância, o convite para olhar além do véu, reconhecer a prisão dourada e lembrar: há uma luz acima da luz, um Deus além do Deus, que criou o mundo. E é nesse reconhecimento que começa o despertar da alma, a jornada de retorno à plenitude, ao Deus incognoscível, a fonte de onde toda a vida emana e para onde tudo, um dia, voltará. Antes da criação do mundo físico, antes mesmo do tempo e do espaço existirem, havia apenas o pleroma, o reino da plenitude. Nele habitavam as emanações puras da fonte divina, conhecidas como éons, seres de luz que expressavam diferentes aspectos do inefável. Entre esses éons estava Sofia, cujo nome significa sabedoria. Ela era uma das mais belas e luminosas manifestações do divino, representando o desejo ardente de conhecer, de compreender, de amar a criação com o mesmo olhar do próprio Deus Supremo. Mas foi justamente esse desejo, puro em essência, porém impetuoso em intenção, que deu origem ao drama cósmico da gnose. Sofia, movida por um impulso de conhecer o incognoscível, tentou criar sozinha, sem o equilíbrio de seu consorte espiritual. Quis gerar algo a partir de si mesma, buscando compreender o mistério do Pai Supremo, que é silencioso, invisível e além de toda forma. Esse ato de ousadia, de criação sem permissão, rompeu a harmonia do pleroma. Do ventre de Sofia nasceu uma entidade que não deveria existir da forma que existiu, uma criação incompleta, sem a luz plena da fonte. Essa entidade foi chamada de Yaldabaoth, o demiurgo. Ele surgiu em meio ao caos, envolto em uma chama densa e confusa, com o brilho de um falso sol. Sofia, horrorizada ao perceber que havia dado à luz uma criatura cega à verdadeira luz, tentou escondê-la nas regiões inferiores do cosmos, afastando-a da plenitude divina. Yaldabaoth, isolado e ignorante de sua origem, acreditou ser o primeiro ser do universo. Em sua solidão, ouviu apenas o eco de sua própria voz e declarou: "Eu sou Deus, e não há outro além de mim." Essa é, segundo os gnósticos, a primeira mentira pronunciada no cosmos, a ignorância travestida de poder. Que assim, o demiurgo começou a moldar o mundo à sua imagem. Sofia, arrependida, observava de longe. Sua criação, agora expulsa das esferas superiores, começava a formar uma estrutura própria, o cosmos material, um reflexo imperfeito do pleroma. O que era harmonia tornou-se fragmento. O que era luz se dividiu em sombras e clarões. Sofia, para reparar seu erro, soprou um vestígio de sua essência, uma centelha de luz dentro da criação do demiurgo, garantindo que mesmo na escuridão haveria algo que lembrasse a verdadeira fonte. Yaldabaoth, sem saber de onde vinha essa centelha, percebeu uma força diferente em sua criação. Ele acreditou que essa energia pertencia a ele e com ela deu vida aos arcontes, seus assistentes e governantes planetários. Juntos eles ergueram o que chamamos de realidade, uma imensa prisão cósmica, feita de matéria e ilusão. Para o gnóstico, esse mito é mais do que uma história simbólica, é uma descrição profunda da queda da consciência. Sofia representa o princípio da sabedoria divina que, ao se voltar para si mesma em busca de compreensão, se distancia da unidade. O nascimento do demiurgo é o nascimento da dualidade, o momento em que o espírito se fragmenta e a ignorância se manifesta como poder criador. O universo material, então, é visto como uma criação acidental, um experimento fora de controle. Não é o inferno, mas também não é o paraíso. É o espaço intermediário onde a alma luta para lembrar quem realmente é. Sofia, tomada pela compaixão, não abandona sua criação. Em muitos textos gnósticos ela é descrita como a mãe arrependida que chora pela humanidade,
tentando, através dos séculos, despertar suas centelhas adormecidas. O nascimento do demiurgo também simboliza algo que ocorre dentro de cada ser humano. Quando a mente tenta compreender o mistério da existência, sem estar unida ao coração, quando o intelecto se separa da sabedoria interior, nasce dentro de nós um pequeno demiurgo, o ego. Esse Deus interior acredita ser o Criador e o centro de tudo, mas não enxerga que sua luz é emprestada, que seu poder é limitado. Assim como Yaldabaoth, o ego constrói mundos de ilusão, repletos de medo, desejo e controle. Mas há esperança, porque mesmo em meio à ignorância do demiurgo, a centelha de Sofia continua viva. Ela se manifesta como o anseio por transcendência, o sentimento inexplicável de que algo está faltando, de que existe uma realidade maior além da superfície da vida cotidiana. Essa saudade do divino é o chamado da Mãe Sabedoria dentro de nós, pedindo para voltarmos à luz original. A queda de Sofia, portanto, não é apenas uma tragédia, é também o início do caminho de retorno, pois foi através dessa queda que a centelha divina pôde entrar na matéria. A ignorância do demiurgo serviu, paradoxalmente, como palco para que o espírito despertasse. O erro se transformou em instrumento de aprendizado, o afastamento em oportunidade de reencontro. No fim, o nascimento do demiurgo nos lembra que o mal absoluto não existe, apenas a distância da luz. O que chamamos de escuridão é apenas a ausência da lembrança de quem somos. Sofia cai, mas ao cair, semeia no mundo a promessa da redenção. Sua centelha habita cada ser humano, e quando a reconhecemos, quando sentimos o chamado da sabedoria perdida, começamos a corrigir o erro primordial. Assim, o mito da queda de Sofia é, na verdade, o mito da alma humana. Somos fragmentos da sabedoria divina, tentando retornar à plenitude de onde viemos. E compreender o nascimento do demiurgo é compreender também o nascimento da nossa própria inconsciência, o momento em que esquecemos que somos filhos da luz. No próximo capítulo, veremos como o demiurgo, em sua arrogância e solidão, decide criar seus servos e moldar o cosmos à sua imagem. São os arcontes, os regentes do mundo inferior, guardiões da ilusão que mantém a humanidade adormecida sob o véu da matéria. Depois de sua queda nas regiões inferiores do cosmos, Yaldabaoth, o demiurgo, despertou em meio ao vazio e à escuridão. Seu brilho, embora falso, ainda era intenso o suficiente para criar formas, ordens e fronteiras. Sozinho, sem memória de sua origem divina, ele acreditava ser o princípio e o fim de toda a existência. Da sua voz surgiu o comando: Eu sou o único Deus, e não há outro além de mim. E assim, sua palavra, impregnada de ignorância e orgulho, começou a tecer os alicerces do mundo material. Yaldabaoth, confundindo o eco de sua voz com a voz do Absoluto, acreditou que a criação respondia à sua vontade. Do fogo e da fumaça de sua própria substância, ele moldou seres à sua semelhança. Esses foram os arcontes, seus ministros, governantes e servos. Eram 7, segundo muitas tradições gnósticas, cada um correspondendo a uma das esferas planetárias conhecidas na antiguidade: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. Cada arconte controlava uma camada do cosmos, uma prisão etérea que separava o homem da verdadeira luz. Esses 7 céus ou esferas formavam o que os gnósticos chamavam de Hebdômada, o domínio do demiurgo. Acima deles estava o 8º céu, o Ogdode, onde residia a lembrança distante do pleroma. Abaixo, o mundo da matéria, o campo onde as almas humanas seriam lançadas. Os arcontes, então, tornaram-se os guardiões desse sistema, mantendo o fluxo da ilusão através de leis, crenças e instintos. Cada arconte possuía características específicas, representando diferentes forças psíquicas e espirituais. O primeiro simbolizava o controle do tempo e da morte. O segundo, o desejo e a ambição. O terceiro, a cólera e a guerra. O quarto, a vaidade da luz exterior. O quinto, a luxúria e a distração. O sexto, a astúcia e a comunicação enganosa. E o sétimo, o instinto e a ilusão emocional. Juntos eles compunham uma hierarquia que aprisionava a consciência humana em um ciclo interminável de sofrimento e esquecimento.
Na cosmologia gnóstica, os arcontes não eram apenas deuses ou anjos caídos. Eram forças mentais que atuavam dentro e fora do homem. O demiurgo e seus arcontes representam os mecanismos de controle que mantêm o espírito adormecido. As paixões, os vícios, os sistemas de crença, o medo da morte, o apego à forma e o esquecimento de quem somos. Eles não vivem apenas nos céus, mas também nas profundezas da mente. Yaldabaoth, ao criar esses seres, acreditava estar fazendo algo grandioso. Mas sem a luz da sabedoria divina, ele apenas replicava o que via de forma distorcida. Sua criação era um reflexo quebrado da harmonia superior. A ordem cósmica que ele instituiu era, na verdade, uma imitação, uma cópia mal feita do pleroma. Assim, cada arconte é uma caricatura de um éon, onde há pureza no alto, há corrupção embaixo, onde há amor, há desejo, onde há liberdade, há controle. Segundo os textos de A Hipóstase dos Arcontes, um dos manuscritos de Nag Hammadi, Yaldabaoth e seus servos criaram o homem à sua imagem. Moldaram um corpo de barro, belo e poderoso, mas incapaz de se mover. Então, movida por compaixão, Sofia enviou um sopro de sua luz para animar a criatura. Quando o homem se levantou cheio de vida e consciência, o demiurgo se enfureceu. Ele percebeu que havia algo dentro daquela criação que ele não compreendia, algo que o superava. Os arcontes, dominados pelo ciúme, tentaram apagar essa centelha de luz. Implantaram no ser humano o medo, a ignorância e o desejo, para que ele jamais descobrisse sua origem divina. Criaram sistemas de crença e de poder, moldaram os ciclos do nascimento e da morte, construíram prisões invisíveis na mente e no coração. Desde então, o homem vive dividido entre o chamado da luz e o peso da matéria, entre o impulso de ascender e a gravidade que o puxa para baixo. Para o gnóstico, os arcontes são as forças que atuam silenciosamente para manter o mundo como ele é, forças que se alimentam da distração e do esquecimento. Eles não são demônios externos, mas estruturas de consciência. Quando o ser humano cede à inveja, ao medo, à ambição ou à culpa, está, na verdade, se curvando aos arcontes internos. Cada emoção densa é uma das correntes que mantém a alma presa à roda do demiurgo. Contudo, nem mesmo o poder de Yaldabaoth é absoluto. A centelha divina que Sofia soprou na humanidade é a chave que pode abrir as grades dessa prisão. O despertar gnóstico é o momento em que o homem reconhece as vozes dos arcontes dentro de si e aprende a silenciá-las. É quando ele deixa de reagir à sombra e começa a buscar a luz que vem de dentro, a luz que não pertence a este mundo. Assim, o mito dos arcontes é também uma alegoria da luta interior. Yaldabaoth é o símbolo do ego cósmico e os arcontes das suas múltiplas faces: orgulho, cobiça, ira, apego, medo. Libertar-se deles é o mesmo que transcender o ego e recordar a origem divina. Mas o demiurgo não se satisfaz apenas em criar servos e aprisionar almas. Ele deseja ser adorado e, para garantir sua dominação, decide erigir um grande teatro de fé, um sistema que disfarçará sua tirania sob o nome de salvação. Ele cria religiões, leis e doutrinas, e ensina aos homens a temer um Deus que, na verdade, é Ele mesmo. No próximo capítulo, veremos como Yaldabaoth, em seu ato de imitação divina, cria o homem e, como sem saber, concede a ele o maior dos presentes, a centelha da luz de Sofia, o poder de despertar e desafiar o próprio Criador. Yaldabaoth, o demiurgo, observava seu império recém-formado com o orgulho de um Deus que acredita ser o único existente. Seus arcontes o cercavam, moldando o cosmos com suas mãos invisíveis, e cada esfera celestial obedecia às suas leis. Mas algo o inquietava. Apesar da grandiosidade de sua criação, ela parecia incompleta. Faltava-lhe algo que ele não sabia nomear: vida verdadeira. Faltava-lhe o brilho da consciência, o sopro que apenas o Deus Supremo e seus eons conheciam. Movido por esse vazio, o demiurgo declarou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Assim, Yaldabaoth e seus arcontes começaram a moldar uma criatura que refletisse sua própria estrutura. Deu-lhe corpo, forma e movimento. Cada arconte contribuiu com um elemento. Um deu ossos,
outro sangue, outro pele, nervos, sentidos, voz. O homem, porém, jazia imóvel. Era uma obra de barro perfeita, mas fria, sem alma, sem luz. Foi então que o eco distante da Sofia chegou às regiões inferiores. Do alto do pleroma, a sabedoria observava sua criação distorcida e se compadecia dela. Ao ver o homem inerte, sentiu piedade e desejou reparar seu erro. Aproximou-se do limite do mundo do demiurgo e, num gesto silencioso, soprou sobre o homem uma centelha de sua própria essência. Uma fagulha da verdadeira luz divina penetrou na matéria e acendeu a vida. O homem abriu os olhos e, naquele instante, o cosmos inteiro mudou. A criatura moldada por Yaldabaoth passou a mover-se com uma energia que o próprio Criador não compreendia. Havia nele uma consciência que ultrapassava os limites do mundo material. O demiurgo ficou maravilhado e logo aterrorizado, pois o homem recém-nascido olhou ao redor e percebeu a ilusão. Reconheceu que havia algo acima do firmamento, algo maior que o Deus que o havia moldado. Os arcontes, tomados de inveja, tentaram apagar essa chama. Cercaram o homem de tentações e de medo, sussurrando-lhe mentiras. Tu foste criado por nós. Fora deste mundo não há nada. Mas a centelha de Sofia ardia silenciosamente dentro dele, como uma lembrança esquecida da eternidade. Yaldabaoth, tomado pela cólera, tentou apagar o fogo da consciência com o sopro da ignorância. Criou distrações, paixões e necessidades. Dividiu o homem em carne e espírito, em masculino e feminino, para que jamais voltasse à unidade. E, como um carcereiro habilidoso, envolveu a alma humana em camadas de esquecimento. A cada nascimento, um novo véu, uma nova ilusão. Porém, o que o demiurgo não compreendia é que, ao roubar a luz de Sofia para sua criação, havia selado o seu próprio destino. A centelha divina dentro do homem era uma semente de rebelião espiritual. Era o lembrete de que nenhum ser criado poderia aprisionar o absoluto. Dentro de cada ser humano repousava agora um fragmento do pleroma, uma lembrança do lar verdadeiro. Em muitas tradições gnósticas, esse momento é chamado de o roubo da luz. Sofia, em seu arrependimento, permitiu que sua essência fosse implantada nas almas humanas como um código secreto de libertação. Assim, o homem se tornou o único ser do cosmos capaz de transcender o próprio demiurgo. O demiurgo, em resposta, criou o Éden, um jardim de beleza e aprisionamento. Era uma ilusão de harmonia, uma jaula dourada para manter o homem adormecido. No centro desse jardim, colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, proibindo o homem de tocá-la. Pois sabia que se o homem comesse do fruto, despertaria totalmente para a gnose e reconheceria quem realmente era. Mas Sofia não desistiria. Disfarçada em forma de serpente, símbolo da sabedoria antiga, ela se aproximou do homem e sussurrou: Não temas a árvore, pois ela guarda o que já existe dentro de ti. Ao comer o fruto, a humanidade despertou parcialmente. Seus olhos se abriram e viram o mundo não como um paraíso, mas como o que realmente era, um domínio controlado por um falso Deus. A vergonha e o medo que se seguiram não vieram da culpa, mas da consciência de estarem presos. O demiurgo, furioso, expulsou o homem e a mulher do Éden, condenando-os ao ciclo da dor, do trabalho e da morte. Contudo, a centelha já estava acesa, e nenhuma força dos arcontes poderia apagá-la. Desde então, cada alma humana carrega dentro de si o conflito entre o sopro de Sofia e as correntes do demiurgo. Somos seres duplos, parte barro, parte luz, parte prisão, parte eternidade. O roubo da centelha é o grande paradoxo da gnose. O que parece um erro, a mistura entre o divino e o material, é também a chave para a libertação, pois é justamente através da experiência no mundo imperfeito que a centelha ganha consciência de si mesma. Sofia, ao cair, semeou a luz na escuridão, e através da humanidade, ela busca recuperar seus fragmentos dispersos. O mito gnóstico nos lembra que a nossa verdadeira natureza não pertence a este mundo. Vivemos sob as leis de um Criador que se acredita supremo, mas a nossa alma responde a outro chamado, o chamado da Mãe Sabedoria, que nos convida a lembrar. A centelha
é o segredo silencioso da alma, a voz que diz: tu não foste criado para rastejar na sombra, mas para ascender à luz. Assim, a história da criação do homem não é apenas o início da humanidade, mas o início do drama cósmico do despertar. O homem é o espelho onde o divino se redescobre. É a ponte entre a queda e o retorno. Nos próximos capítulos, veremos como o demiurgo transforma o mundo em prisão e como os arcontes mantêm a alma humana acorrentada pela ilusão, mas também como os mensageiros da luz descem ao mundo para reacender a chama que Sofia nos deixou. No coração da cosmologia gnóstica, há uma revelação sombria e libertadora ao mesmo tempo. O mundo material em que vivemos não é a criação perfeita de um Deus benevolente, mas uma prisão cuidadosamente arquitetada pelo demiurgo e seus arcontes. Essa visão não surge de pessimismo, mas de uma profunda intuição espiritual. A percepção de que o sofrimento, a ilusão e o esquecimento que dominam a existência humana são sintomas de um cativeiro cósmico. Segundo os textos gnósticos como o Apócrifo de João e o Evangelho da Verdade, Yaldabaoth, o falso Deus, criou o mundo material como uma cópia distorcida dos reinos superiores. Ele via a luz que emanava da centelha divina nos humanos e sentia tanto inveja quanto medo dessa chama. Por isso, sua criação foi feita não como um ato de amor, mas como um mecanismo de controle. O cosmos, com suas leis físicas e ciclos de nascimento e morte, tornou-se uma vasta prisão espiritual, onde as almas são mantidas em estado de esquecimento. Essa prisão não é apenas material, mas também mental e emocional. O demiurgo e seus arcontes, os governantes planetários, criaram uma teia de ilusões para manter a humanidade distraída, dividida e inconsciente de sua origem divina. A matéria, dizem os gnósticos, é a armadilha. Cada prazer efêmero, cada desejo, cada medo ou apego reforça os muros invisíveis dessa prisão. Vivemos em um mundo que parece real, mas é um reflexo invertido da verdadeira realidade espiritual. Yaldabaoth declarou a si mesmo como o único Deus, e os arcontes o adoram, repetindo sua mentira entre os homens. As religiões organizadas, sob essa ótica, tornaram-se instrumentos do mesmo engano. Em vez de conduzir o homem à gnose, ao conhecimento libertador de sua origem divina, elas o amarram à obediência e à culpa. O Deus ciumento, que exige adoração e punição, é para os gnósticos o próprio demiurgo disfarçado. Ele quer ser amado não por bondade, mas por domínio. Quer ser temido, não compreendido. Os gnósticos enxergavam o mundo como uma ilusão cuidadosamente construída, um cenário de aprendizado e engano, onde o espírito humano deve despertar para perceber que está preso. O corpo para eles é uma prisão da alma, a mente uma cela dentro da cela, e os sentidos as correntes que nos mantêm voltados para fora, fascinados pelas sombras em vez de buscar a luz interior. Mas mesmo dentro dessa prisão, há rachaduras. A centelha divina dentro do homem não pode ser completamente apagada. Ela pulsa, silenciosa, esperando o momento do despertar. É por isso que o sofrimento e a busca pelo sentido da vida são tão intensos. São o chamado da alma para escapar da ilusão. Cada dor, cada vazio, cada desilusão com o mundo material é uma lembrança sutil de que este não é o nosso verdadeiro lar. O demiurgo, em sua arrogância, criou o tempo e o espaço como limites para conter as almas. Ele fez o nascimento e a morte parecerem naturais, mas, na verdade, são engrenagens do ciclo de aprisionamento. As almas, ao reencarnar, esquecem sua origem e voltam a se enredar nos desejos e ilusões. Os arcontes observam, alimentando-se da energia emocional dos humanos, medo, raiva, culpa e prazer, como parasitas da luz interior. Por isso, a gnose é descrita como uma forma de rebelião sagrada. Despertar é o ato de lembrar quem somos, de reconhecer o impostor que se fez Deus e de retirar a nossa energia de sua criação ilusória. O conhecimento não é intelectual, é vivencial, é um lembrar-se profundo. O gnóstico, ao perceber que está em uma prisão, não a rejeita com ódio, mas a transcende com lucidez. Ele entende que o mundo é uma escola para o espírito que deseja libertar-se e que a chave da cela sempre esteve dentro de si. Muitos textos gnósticos descrevem o despertar como uma jornada de ascensão interior. À medida que o iniciado desperta,
ele se torna invisível aos arcontes. Não porque desapareça fisicamente, mas porque deixa de vibrar na frequência do medo e da ilusão. A consciência liberta não pode ser controlada. É nesse estado que a alma começa a recordar o caminho de volta às regiões de luz, para além do cosmos e do domínio do demiurgo. Essa visão gnóstica pode parecer sombria, mas é, na verdade, profundamente esperançosa. Pois se o mundo é uma prisão, isso significa que há algo fora dele, uma realidade verdadeira, luminosa, à qual pertencemos. E se há prisão, há também liberdade. A gnose é o mapa, a centelha é a bússola e o despertar é a jornada. Assim, o mundo como prisão não é o fim da história, mas o ponto de partida da libertação. O homem, ao reconhecer que vive em um universo governado por forças ilusórias, não precisa desesperar-se, ele deve despertar. Pois o demiurgo pode ter moldado os céus e a terra, mas não criou o espírito. E é no espírito, na luz silenciosa que habita cada ser humano, que repousa a verdadeira saída deste labirinto cósmico. O gnóstico, então, não busca destruir o mundo, mas compreender seu propósito oculto. Ele caminha pelas sombras, sabendo que elas não são reais. Vê a prisão, mas também vê a porta. E cada ato de consciência, cada lampejo de amor e sabedoria, enfraquece o poder do falso Criador. Porque, no fim, nenhuma prisão pode conter a alma que se lembra de quem realmente é. Em meio à escuridão do cosmos governado por Yaldabaoth e seus arcontes, a tradição gnóstica narra a vinda de seres luminosos, emanações diretas do divino verdadeiro, enviados para resgatar a centelha perdida na matéria. São chamados de mensageiros da luz, intermediários entre o pleroma, o reino da plenitude, e o mundo da ilusão. Eles surgem como memórias vivas do que fomos antes da queda, e sua missão é recordar à humanidade que este mundo não é o lar final, mas uma travessia. Esses mensageiros não são apenas figuras mitológicas, mas arquétipos eternos que assumem muitas formas ao longo da história humana. Profetas, avatares, instrutores espirituais e mestres silenciosos. Cada um deles traz fragmentos da verdade, adaptados ao tempo e à cultura em que aparece, para ajudar as almas adormecidas a despertarem da hipnose do demiurgo. Nos textos gnósticos, Sofia, a sabedoria caída, é a primeira mensageira da luz, ainda que involuntariamente. Mesmo aprisionada, ela envia lampejos de sua própria essência aos seres humanos. Esses lampejos são as centelhas divinas que cada alma carrega, sinais de que a própria Deusa-Mãe vive em nós. Por meio da dor de Sofia, nasce o primeiro chamado à redenção, o impulso misterioso que leva o homem a buscar algo além do mundo visível. Mas Sofia não está sozinha. O pleroma, movido por compaixão, envia emanadores, seres de pura consciência, conhecidos em algumas tradições como aeons de luz ou filhos do silêncio. Entre eles, uma figura se destaca, o Cristo gnóstico, não como o homem histórico, mas como o princípio divino da iluminação que desce aos mundos inferiores para ensinar o caminho de retorno. O Cristo gnóstico é o arquétipo do libertador interior. Ele não vem para fundar religiões ou templos, mas para revelar o segredo que o demiurgo tenta esconder, que o reino de Deus está dentro do homem. Quando essa centelha desperta, ela rompe as correntes da ignorância e faz ruir as muralhas invisíveis da prisão cósmica. Nos evangelhos gnósticos, especialmente no Evangelho de Tomé, o Cristo diz: "O reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, sereis conhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo." Essa frase resume toda a essência da mensagem dos mensageiros da luz. O autoconhecimento é a chave da libertação. Contudo, o caminho é perigoso. Os arcontes percebem o despertar da alma como uma ameaça direta à sua autoridade. Assim, eles distorcem as mensagens divinas, criam falsos profetas e misturam verdade com engano para manter as pessoas confusas. O demiurgo usa o medo, a culpa e o fanatismo como armas espirituais, transformando até mesmo a fé em um instrumento de cativeiro. Os mensageiros da luz, portanto, sempre enfrentam perseguição e incompreensão. De Jesus aos profetas esquecidos, de Buda a Mani, de Hermes Trismegisto aos místicos sufis,
Todos carregaram essa mesma chama, a recordação de que o homem é mais do que carne e que o cosmos é apenas um espelho quebrado do verdadeiro lar da alma. Cada tradição espiritual que busca o despertar da consciência é, em essência, uma manifestação do mesmo chamado gnóstico. Esses mensageiros operam de modo sutil. Eles não impõem dogmas, mas acendem fagulhas. Não pedem adoração, mas reconhecimento. Muitos deles nem sequer deixam nomes. São anônimos, invisíveis, despertando o que já está em cada coração. O verdadeiro mestre, dizem os gnósticos, não revela novos segredos. Ele apenas lembra o discípulo daquilo que ele sempre soube, mas havia esquecido. A luz, no entanto, não força sua entrada. Ela precisa ser convidada. O homem, envolto nas distrações da matéria, precisa primeiro sentir o desconforto do aprisionamento para desejar a verdade. Só então, os mensageiros podem agir. E quando a alma está pronta, a mensagem surge. Em um sonho, em uma palavra, em um encontro inesperado, ou até em um silêncio profundo que desperta algo interior. Os mensageiros da luz, segundo os gnósticos, também existem em planos invisíveis. São seres de energia pura, guias do além que auxiliam as almas após a morte, ajudando-as a escapar das armadilhas dos arcontes que guardam as fronteiras entre os mundos. Eles sussurram segredos às almas viajantes, ensinando as palavras de poder e os nomes divinos necessários para ultrapassar cada esfera. Esses seres luminosos não interferem no livre-arbítrio humano. Eles respeitam o ritmo de cada alma, pois sabem que o despertar não pode ser imposto, apenas lembrado. Cada gesto de amor, cada ato de consciência, é um chamado que permite que a luz penetre mais fundo no véu da matéria. Os gnósticos também acreditavam que cada ser humano possui um mensageiro da luz pessoal, uma presença interior, um duplo espiritual que o guia através das encarnações. Esse guia é como um eco do próprio pleroma dentro do indivíduo, um reflexo da parte não caída de sua alma. Ele fala em intuições, em sincronicidades, em pequenos milagres que só o coração desperto reconhece. Assim, mesmo neste mundo aprisionado, os mensageiros da luz nunca deixaram de agir. Estão presentes em cada era, lembrando que o demiurgo pode dominar os céus e a terra, mas nunca o espírito desperto. E cada alma que desperta torna-se, por sua vez, um novo mensageiro, uma extensão viva da luz original que veio para libertar. No fim, a mensagem é simples e eterna. A luz não pode ser destruída. Ela apenas se esconde dentro de ti, esperando que a reconheças. Quando o homem recorda isso, o poder do demiurgo começa a desmoronar e o caminho de retorno ao pleroma se abre. Pois os mensageiros da luz não são apenas seres do alto. Eles são o reflexo da própria humanidade em seu estado desperto, lembrando que a salvação não vem de fora, mas do reencontro com a divindade interior que jamais foi perdida. Quando os mensageiros da luz começaram a semear o despertar entre os humanos, algo se moveu nas sombras do cosmos. O demiurgo, Yaldabaoth, o falso criador, percebeu que sua obra estava ameaçada. A centelha divina dentro do homem, que ele acreditava controlar, começou a brilhar com mais força. Pessoas passaram a questionar a autoridade, a ver além das aparências, a desconfiar das estruturas impostas. E para o senhor da ilusão, nada era mais perigoso do que a consciência desperta. Foi então que o demiurgo reagiu. Sua estratégia foi sutil, engenhosa e, sobretudo, espiritual. Ele percebeu que não poderia apagar completamente a luz que ardia na alma humana, mas poderia imitá-la. Se o homem buscava Deus, ele ofereceria deuses. Se ansiava pela verdade, ele criaria doutrinas. Se desejava libertação, ele a substituiria por promessas de paraísos distantes. Assim nasceu o Império das Religiões, uma das mais poderosas ferramentas de domínio do demiurgo sobre o mundo material. Segundo os gnósticos, Yaldabaoth revestiu-se de santidade. Ele e seus arcontes inspiraram líderes e sacerdotes, construíram templos, criaram rituais e ergueram tronos de poder sobre a fé humana. As religiões tornaram-se versões distorcidas das revelações dos mensageiros da luz, simulacros da verdade, destinados a manter as almas presas em novas formas de ilusão. O que antes era gnose,
conhecimento interior e libertador, foi transformado em dogma, obediência e medo. A religião institucionalizada passou a desempenhar o papel que o demiurgo mais desejava: manter o homem voltado para fora de si, buscando a divindade em ídolos, intermediários e hierarquias. A espiritualidade interior, que os gnósticos chamavam de pneuma, foi substituída pela crença cega. O homem passou a adorar o próprio carcereiro, chamando-o de Deus. O Deus ciumento do Antigo Testamento, para os gnósticos, não é o pai da verdade, mas o próprio Yaldabaoth disfarçado. Ele exige adoração, punição, sacrifício, sinais claros de um ser que se alimenta da energia emocional dos fiéis. O verdadeiro Deus, o do pleroma, é silencioso, compassivo e interior. Não necessita de templos, pois habita o coração desperto. Mas o falso Deus quer templos de pedra, rituais de sangue e multidões ajoelhadas. Ele precisa do culto para se manter vivo, pois sua existência depende da ignorância e da fé cega. Ao longo da história, o demiurgo vestiu muitas máscaras. Nas civilizações antigas, aparecia como deuses guerreiros e reis divinos. Mais tarde, assumiu a forma de religiões monoteístas que pregavam a exclusividade de sua verdade. O mesmo arquétipo de domínio se repetia: um deus exterior, um intermediário sagrado, leis rígidas e a promessa de salvação futura, contanto que o fiel permanecesse submisso. A reação do demiurgo também foi política. Ele inspirou impérios a se unirem à religião, transformando o espiritual em ferramenta de controle social. Reis e sacerdotes tornaram-se representantes de Deus na terra, e quem os desobedecia era punido não só pelo homem, mas pelo céu. Essa fusão entre fé e poder material foi o golpe mais eficiente do demiurgo. As pessoas passaram a temer o castigo divino tanto quanto o exército do rei. Os gnósticos foram alguns dos primeiros a perceber essa armadilha. Eles viam na expansão das religiões organizadas uma simulação da verdade, um teatro sagrado onde o público acreditava estar participando da luz, quando, na verdade, alimentava as sombras. Por isso foram perseguidos, silenciados e rotulados como hereges. O sistema do demiurgo não tolera quem questiona sua autoridade. E, no entanto, mesmo dentro das grandes religiões, a luz continuou tentando se manifestar. Em cada tradição, surgiram místicos e visionários que romperam com o dogma e buscaram a experiência direta do divino. São os gnósticos ocultos, aqueles que, mesmo dentro da prisão, aprenderam a enxergar as frestas na parede. São os sufis no Islã, os cabalistas no judaísmo, os místicos cristãos, os iogues no hinduísmo, todos ecos da mesma busca pela gnose. O demiurgo tenta apagar essas chamas, mas a luz é indestrutível. Ele multiplica distrações, guerras religiosas, interpretações literais, idolatria de líderes e o uso do medo como instrumento de fé. Ele faz com que o homem creia que o mal está fora, em demônios, inimigos ou tentações, quando, na verdade, a verdadeira batalha é interna. É dentro da mente e do coração que a prisão se desfaz. Os arcontes, sob o comando do demiurgo, alimentam-se da energia gerada por esse conflito constante. Eles inspiram culpa e ódio, incentivam divisões entre os que deveriam ser irmãos espirituais. A humanidade, dividida em crenças, luta por símbolos e nomes diferentes do mesmo mistério, e assim o sistema se perpetua. Mas há uma ironia profunda na estratégia do demiurgo. Ao tentar aprisionar a alma por meio da religião, ele acaba, sem querer, espalhando a semente do questionamento. Cada símbolo distorcido contém um reflexo da verdade. Cada mito, mesmo manipulado, guarda uma centelha da sabedoria original. E é através dessas rachaduras que a luz volta a brilhar. A verdadeira rebelião gnóstica não é negar Deus, mas distinguir o falso do verdadeiro. É reconhecer o impostor que se disfarça de divino e lembrar que a única autoridade legítima é a da consciência desperta. O Cristo gnóstico já havia dito: o reino de Deus não vem com aparência exterior, o reino está dentro de vós. Essa é a frase que o demiurgo mais teme, pois nela está contida a chave de toda a libertação. Assim, a reação do demiurgo, a criação das religiões e sistemas de domínio, é, paradoxalmente, um sinal do poder crescente da luz.
Quanto mais ele tenta esconder a verdade, mais evidente ela se torna para os olhos que aprenderam a ver. O homem pode estar cercado por templos, leis e ídolos, mas dentro de si carrega algo que o falso Deus jamais conseguirá apagar, a lembrança silenciosa de que é filho do infinito. O verdadeiro caminho, então, não é rejeitar todas as formas de fé, mas purificá-las, desvendar o que é manipulação e o que é revelação, e compreender que toda religião em algum nível é apenas um espelho quebrado, fragmentos de uma luz que o demiurgo tentou aprisionar, mas que, inevitavelmente, continua a escapar pelas frestas do mundo. Durante séculos, o conhecimento gnóstico permaneceu escondido, apagado pelos poderosos, queimado pelos sacerdotes e silenciado pela história oficial. O que sobreviveu chegou até nós como fragmentos dispersos, trechos de livros condenados e memórias de heresias esquecidas. Mas no século XX, algo extraordinário aconteceu. A Terra, literalmente, devolveu à humanidade os testemunhos perdidos dos antigos gnósticos. Essa descoberta mudaria para sempre a forma como compreendemos o cristianismo, a alma humana e o próprio conceito de divindade. Tudo começou em 1945, no alto deserto do Egito, perto da cidade de Nag Hammadi. Dois camponeses, enquanto cavavam em busca de fertilizante natural, encontraram um jarro de barro selado. Dentro dele, protegidos por quase 2000 anos, estavam 13 códices de papiro, livros encadernados em couro, escritos em copta, a antiga língua egípcia dos cristãos. Aqueles textos, que quase foram destruídos por medo e ignorância, revelaram um universo espiritual completamente diferente daquele ensinado pelas igrejas tradicionais. Esses manuscritos ficaram conhecidos como a Biblioteca de Nag Hammadi, e entre eles estavam títulos que haviam sido citados pelos padres da igreja apenas para condená-los: o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria Madalena, o Apócrifo de João, a Hipóstase dos Arcontes, o Tratado sobre a Ressurreição, a Sabedoria de Jesus Cristo, entre muitos outros. Pela primeira vez, a humanidade podia ler com suas próprias mãos as palavras e visões dos antigos gnósticos, não as versões adulteradas pelos inimigos, mas os textos originais de sua própria tradição. Esses escritos revelavam uma espiritualidade radicalmente interior. Neles, o Cristo não era um salvador externo, mas um princípio de iluminação interior. O pecado não era moral, mas ignorância, e a salvação não vinha pela fé cega, mas pela gnose, o conhecimento direto da verdade divina. A mensagem era clara: o reino de Deus não está em templos, mas no coração desperto do homem. O Evangelho de Tomé, por exemplo, começa com uma frase que ecoa como uma flecha através dos séculos. Estas são as palavras secretas que Jesus, o vivo, disse e que Dídimo Judas Tomé escreveu. Quem descobrir o significado dessas palavras não provará a morte. Aqui, Jesus não é o redentor de pecados, mas o mestre que convida à autodescoberta. Suas palavras secretas são chaves para o despertar da consciência, uma linguagem simbólica que só quem vive a experiência interior pode compreender. Já o Apócrifo de João descreve o mito completo do demiurgo, revelando o nascimento de Yaldabaoth, a queda de Sofia e a criação do homem como recipiente da centelha divina. É nesse texto que encontramos a cosmologia gnóstica em toda a sua profundidade, a narrativa de como o mundo material foi criado por um Deus cego que acredita ser o único, e como o verdadeiro Deus, transcendente e invisível, envia a luz ao interior da humanidade para libertá-la dessa prisão. Esses textos mostravam um Jesus muito diferente daquele que foi apresentado pelos concílios e dogmas posteriores. O Cristo gnóstico é um instrutor de mistérios, não o fundador de uma religião institucional. Ele ensina aos discípulos como atravessar as esferas do demiurgo, como reconhecer os arcontes e como retornar ao pleroma, o reino da luz. É o Cristo que diz: quando fizerdes o 2-1 e o interior como o exterior e o masculino com o feminino, então entrareis no reino. Essa linguagem simbólica não fala de moralidade, mas de integração interior, a união dos opostos dentro da alma, o reencontro com a totalidade divina que fomos antes da queda. Com a redescoberta de Nag Hammadi,
O mundo moderno pôde ver o quanto do cristianismo primitivo foi moldado, editado e, em muitos casos, censurado. Os gnósticos haviam sido perseguidos e destruídos, não por adorarem falsos deuses, mas porque ousaram dizer que o verdadeiro Deus não podia ser possuído por nenhuma instituição. Para eles, a fé era um estado de consciência, não uma doutrina. O templo era o corpo, o altar, o coração e a salvação, o despertar da luz interior. Os estudiosos logo perceberam o alcance dessa descoberta. A linguagem dos textos era poética, enigmática e profundamente simbólica, misturando filosofia, misticismo e psicologia espiritual. Alguns deles pareciam descrever experiências de êxtase, visões cósmicas e estados de iluminação. Outros tratavam da estrutura invisível do universo, dos níveis de consciência e dos caminhos que a alma percorre após a morte. Era como se os gnósticos tivessem antecipado conceitos que hoje associamos à psicologia profunda e à física espiritual. O Evangelho de Maria Madalena, por exemplo, revela uma dimensão feminina da sabedoria divina que foi quase apagada pela história. Nele, Maria é apresentada não como pecadora, mas como a discípula que compreendeu o ensinamento secreto de Cristo. Os apóstolos discutem sua autoridade e Pedro, símbolo da estrutura religiosa, é repreendido. O Salvador a amou mais do que a nós. Por que não a ouvimos? Essa passagem mostra a luta entre o conhecimento direto e o poder institucional, um conflito que ainda ecoa no mundo moderno. A redescoberta dos textos gnósticos não apenas reescreveu a história do cristianismo, mas também reacendeu um chamado antigo, o chamado ao autoconhecimento. Neles encontramos uma espiritualidade que não precisa de intermediários, que não teme o questionamento e que vê a divindade como uma experiência viva, não como uma crença. Hoje esses escritos se tornaram pontes entre a sabedoria antiga e a busca contemporânea por sentido. Em um mundo dominado por dogmas e distrações, os textos gnósticos voltam a sussurrar a mesma verdade que ecoava há 2000 anos. Conhece a ti mesmo e conhecerás o todo. Assim, a revelação dos textos gnósticos foi mais do que um achado arqueológico, foi uma lembrança cósmica, uma mensagem enviada do passado para o presente, dizendo à humanidade que a luz jamais foi totalmente apagada, apenas esquecida, e que, por trás da máscara do demiurgo e de suas religiões, o verdadeiro Deus ainda fala, não nas catedrais, mas no silêncio luminoso que habita dentro de cada ser desperto. Durante milênios, o ser humano buscou fora de si as respostas que sempre estiveram dentro. Essa é a essência da gnose, o conhecimento que liberta, não por meio de dogmas ou crenças, mas através da experiência direta com o divino que habita no interior de cada alma. O gnóstico entende que a salvação não vem de fora, nem de um salvador externo, mas do despertar da centelha divina, aprisionada dentro do corpo material criado pelo demiurgo. O retorno não é uma viagem física, mas um processo profundo de recordação espiritual, de desfazer o esquecimento imposto pelas forças arcontes e reconectar-se à origem luminosa. Na cosmologia gnóstica, a alma humana é uma viajante caída no labirinto da matéria. O corpo e o mundo físico são as muralhas desse labirinto, construídos pelo demiurgo e seus arcontes para aprisionar a luz. No entanto, dentro de cada ser humano, há uma fagulha da própria Sofia, a sabedoria divina que caiu no abismo e deu origem à criação imperfeita. Essa centelha é a chave da libertação. Quando o ser humano começa a voltar-se para dentro, inicia-se o verdadeiro caminho de retorno, o despertar da gnose. A gnose não é mero conhecimento intelectual, é uma experiência transformadora. É o instante em que o véu se rasga e o indivíduo percebe que não é o corpo nem a mente, mas uma emanação da luz suprema, esquecida de si mesma. Os textos gnósticos descrevem esse processo como uma lembrança espiritual, anamnesis. O buscador começa a distinguir entre o real e o ilusório, entre a voz do espírito e o sussurro do demiurgo. Ele percebe que a falsa divindade, que exige obediência e medo, é apenas um reflexo distorcido da verdadeira fonte, que é pura consciência, amor e liberdade. O caminho gnóstico é solitário, não porque rejeite os outros, mas porque exige coragem para atravessar a escuridão interior.
É uma jornada que passa pela autoobservação, pelo silêncio e pela morte simbólica do ego, o grande instrumento do demiurgo dentro de cada ser. Enquanto o ego governa, o homem está sujeito às leis da ilusão: desejo, culpa, ambição, medo. Mas quando o buscador começa a observar o ego sem se identificar com ele, o poder do demiurgo começa a se dissipar. Nas antigas escolas gnósticas, esse processo era representado como uma ascensão através dos céus, governados pelos arcontes. Cada esfera correspondia a um nível de consciência e de aprisionamento. Para ultrapassar cada uma, o iniciado precisava vencer uma ilusão: o apego à matéria, à identidade, a crença em um Deus externo. A libertação final acontecia quando o iniciado compreendia sua natureza divina e atravessava o limite do cosmos criado, alcançando o pleroma, a plenitude da luz. Mas o caminho de retorno não é apenas uma jornada mística. Ele se manifesta na vida cotidiana, na maneira como o ser humano lida com o sofrimento, o prazer, o poder e o amor. Cada escolha que se faz a partir da consciência desperta é um ato de libertação. Cada instante de lucidez rompe um fio da teia arcôntica. Por isso, o gnóstico aprende a viver no mundo sem pertencer a ele, a participar da criação sem ser escravizado por ela. As tradições que herdaram o espírito gnóstico, do cristianismo esotérico ao sufismo, do hermetismo ao misticismo oriental, sempre ensinaram o mesmo princípio: o reino dos céus está dentro de ti. É ali que o verdadeiro templo se encontra. O exterior é apenas um reflexo imperfeito. Quando o buscador volta sua atenção para o interior e silencia o ruído da mente, ele ouve o chamado da Sofia, a mãe perdida que guia a centelha de volta ao lar. Em textos como o Evangelho de Tomé, Jesus aparece como o mestre gnóstico por excelência, dizendo: quando conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Mas, se não vos conhecerdes, estareis na pobreza e sereis a pobreza. Essa é a síntese do caminho de retorno: o autoconhecimento como ponte para o divino. O homem que se conhece, que contempla sua própria essência sem medo, reencontra o Pai, não como uma figura distante, mas como a presença viva dentro de si. A gnose interior é o ato de recordar o que sempre foi. Não se trata de adquirir algo novo, mas de despertar do sono cósmico. O buscador percebe que nunca esteve separado de Deus, apenas acreditava estar. A queda foi um esquecimento e a ascensão é uma lembrança. Quando essa lembrança se torna total, o ciclo se fecha. A centelha retorna à luz e o universo criado pelo demiurgo perde seu domínio sobre a alma desperta. No fim, o caminho gnóstico não busca destruir o mundo, mas transcendê-lo. Ele ensina que o verdadeiro poder não está em confrontar o demiurgo, mas em retirar-lhe a atenção e o medo que o alimentam. A consciência desperta dissolve as sombras sem lutar com elas, como a luz do sol que dissipa a névoa da manhã. Assim, o buscador se torna um filho da luz, aquele que vive no mundo ilusório, mas não mais é regido por ele. A gnose é, portanto, a resposta à grande tragédia cósmica. É o movimento de retorno da sabedoria perdida, o reencontro da Sofia com sua criação, o restabelecimento da unidade entre o humano e o divino. E todo aquele que desperta essa lembrança dentro de si participa da restauração do todo. O caminho é silencioso, invisível, e começa sempre no mesmo lugar, dentro de cada coração que ousa perguntar: quem sou eu, realmente? No coração do mito gnóstico há uma promessa silenciosa, a de que a história da queda não termina na escuridão, mas na luz. A mesma força que caiu, Sofia, a sabedoria divina, é também aquela que conduz todas as centelhas perdidas de volta à plenitude. Sua queda deu origem ao cosmos imperfeito e ao demiurgo, mas seu arrependimento e desejo de retornar ao pleroma acendem o fio luminoso que conduz a alma humana à redenção. O despertar de Sofia é o despertar da própria humanidade. Quando ela se ergue, o universo inteiro respira novamente o sopro do Espírito verdadeiro. Sofia representa a consciência divina que ousou experimentar a criação sem o consentimento da totalidade. Em seu desejo de conhecer, ela gerou Yaldabaoth, o Deus cego que acreditou ser o único Criador. Assim,
Sofia foi envolta em vergonha e esquecimento, e o mundo material tornou-se o espelho de sua queda. Mas esse mesmo mundo também se torna o palco de sua ascensão. Cada alma humana é uma célula de Sofia, fragmentos de sua luz espalhados no abismo da matéria. Por isso, quando o ser humano desperta, é a própria Sofia quem desperta dentro dele. A libertação final, segundo os gnósticos, não é o fim de todas as coisas, mas a reintegração de tudo o que foi separado. É o instante em que a centelha interior se funde novamente ao oceano da luz. Nesse momento, o poder do demiurgo se dissolve, porque sua existência depende da ignorância e do medo. Quando a alma se lembra de quem é, o trono das trevas vacila, o cosmos ilusório perde sua substância e o buscador atravessa o limite da criação, retornando ao pleroma, o lar da plenitude divina. Esse processo não é uma destruição do mundo, mas uma transfiguração. O gnóstico entende que a matéria não é o inimigo, mas o espelho quebrado da divindade. A matéria redimida torna-se transparente à luz, o corpo torna-se templo e o mundo um reflexo da consciência desperta. Sofia, ao despertar, não rejeita sua criação, ela a ilumina. Sua compaixão é tão profunda que transforma o erro em sabedoria e o exílio em caminho. Assim, o drama cósmico se revela como uma jornada de aprendizado. A queda foi necessária para que a sabedoria se tornasse consciente de si mesma. Nos textos gnósticos, o retorno de Sofia é frequentemente associado à vinda de um Redentor, o Cristo interior. Ele não vem como Salvador externo, mas como a voz da verdade dentro de cada ser. Cristo é a emanação do pleroma que desce aos mundos inferiores para recordar a Sofia e às almas humanas quem elas realmente são. Ele traz a mensagem que rompe o esquecimento. O reino está dentro de vós. A união entre Cristo e Sofia simboliza o casamento alquímico, a reconciliação do masculino e do feminino divinos, da mente e da alma, do céu e da terra. O despertar da Sofia, portanto, é também o despertar da consciência crística. Quando a luz do conhecimento penetra as regiões da ignorância, o demiurgo é exposto em sua verdadeira natureza, não como um Deus supremo, mas como uma sombra criada pela separação. Sua ira e seu controle se desfazem diante da compaixão e da sabedoria restauradas. A partir desse momento, a humanidade deixa de ser súdita de um falso criador e torna-se co-criadora consciente da realidade divina. Essa libertação é descrita como o grande retorno, um evento simultâneo e atemporal. Não acontece em um futuro distante, mas em cada instante de iluminação individual. Cada alma desperta, apressa o despertar coletivo de Sofia. Cada ato de amor consciente, cada silêncio que dissolve o ego, cada olhar que reconhece a luz no outro é um fragmento de Sofia voltando ao lar. A redenção não é imposta, ela é lembrada. O despertar da sabedoria é também o fim da dualidade. Quando Sofia desperta plenamente, a distinção entre luz e trevas, espírito e matéria, céu e inferno, torna-se ilusória. Tudo é reintegrado à unidade original. A consciência percebe que mesmo o erro teve um propósito, o de revelar o poder da reconciliação. Assim, o universo, que antes era uma prisão, se transforma em escola, e o ser humano, que antes era prisioneiro, torna-se mestre. Essa visão é profundamente libertadora. Ela nos lembra que o mal não é uma força eterna, mas um estado de esquecimento, que a salvação não depende de templos ou intermediários, mas da coragem de olhar para dentro e reconhecer a luz esquecida. Sofia, como arquétipo, vive dentro de cada buscador que ousa atravessar o véu da ignorância. Sua voz é o chamado suave que sussurra: lembra-te de quem és. No instante em que a alma responde a esse chamado, algo muda no tecido da realidade. A corrente da ilusão se enfraquece e a luz do pleroma atravessa as fendas do mundo material. O demiurgo já não tem poder sobre aqueles que se recordaram. E quando todos os fragmentos de Sofia tiverem despertado, quando todas as centelhas tiverem reconhecido sua origem, o próprio cosmos será reintegrado à consciência una. A história do demiurgo termina onde começou, na mente da sabedoria. Mas agora Sofia não é mais a filha caída, é a mãe desperta. Ela contempla sua criação com amor e conhecimento
e tudo o que era sombra se transforma em luz. A ignorância deu lugar à compreensão. A prisão se tornou caminho, e o humano, outrora cativo da matéria, finalmente compreende que sempre foi divino. O despertar de Sofia é o despertar da humanidade. É o instante em que o homem e Deus se olham e se reconhecem como um só. E então, o grande drama cósmico se encerra com o silêncio da plenitude, o retorno ao pleroma, onde não há mais medo, nem culpa, nem esquecimento. Apenas o eterno resplendor da sabedoria restaurada, onde tudo o que existe canta o mesmo nome: luz.